Boa noite. Olá, boa noite. Polícia encontra corpo de Vitória Gabriele, desaparecida havia 8 dias em Araçariguama, interior de São Paulo. O corpo da menina de 12 anos estava em uma estrada de terra perto da cidade. A polícia chegou até o local após uma denúncia anônima. Um homem suspeito está preso. Susto no centro de Moscou. Motorista de táxi invade calçada e atropela 8 pessoas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, informou ao Supremo Tribunal Federal que é necessário ouvir mais 6 pessoas, entre elas Marcelo Odebrecht, para aprofundar um inquérito que investiga o presidente Michel Temer. O pedido para ouvir as testemunhas é da Polícia Federal e teve o consentimento de Dodge. No documento enviado ao STF, a Procuradora também concorda em prorrogar as investigações por mais 60 dias. Os investigadores buscam detalhes de um suposto repasse de 10 milhões de reais em propina da construtora Odebrecht para o então PMDB em 2014. O pagamento teria sido acertado num jantar no Palácio do Jaburu. Temer já admitiu que esteve no jantar quando ainda era vice-presidente da República, mas negou que qualquer assunto relacionado a dinheiro tenha sido tratado. A decisão sobre os pedidos de Raquel Dodge será do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. A falha em um radar da Força Aérea Brasileira complicou a vida dos passageiros hoje nos principais aeroportos de São Paulo. No painel, o aviso: 8 voos cancelados no início da manhã no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. 52 tiveram atrasos superiores a 30 minutos, entre partidas e chegadas. Por cerca de 1 hora, pousos e decolagens também foram suspensos nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, no interior de São Paulo. Bruno esperou mais de 3 horas pela filha, que vinha de Belo Horizonte. A preocupação é que é uma criança, né, 14 anos, tem outras crianças também, outros pais que reclamaram também, e que ela também reclamou da alimentação. A aeronáutica, responsável pelo sistema, informou que aconteceu uma falha no radar da área de controle terminal de São Paulo. Houve reflexos em voos no Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. A situação só voltou ao normal no começo da tarde. Bandidos assaltaram um banco na zona norte do Rio de Janeiro nesta madrugada. Cerca de 30 pessoas que estavam na rua foram feitas reféns. Os moradores da região registraram o tiroteio. Houve confronto com a polícia. Pelo menos 12 bandidos fizeram as pessoas deitarem no chão enquanto explodiam os caixas eletrônicos. Além do dinheiro, os bandidos fugiram levando os pertences dos reféns. A polícia do Rio prendeu o acusado de participar da morte do inspetor da Delegacia de Combate às Drogas, Ellery de Ramos Lemos, de 51 anos. Ele foi morto com um tiro na cabeça na última terça-feira, durante uma operação na favela de Acari, na zona norte do Rio. Edivan Silva Dias, conhecido como Wagner Love, foi levado para a cidade da polícia após ser capturado numa operação que reuniu agentes de várias delegacias em 5 comunidades da Zona Norte. Em uma delas, a Pedreira, houve um intenso tiroteio. Continua a onda de ataques a ônibus em Minas Gerais. Outros 2 coletivos foram incendiados na noite passada em Ipaba, no interior do estado. Os 2 ônibus estavam na garagem da empresa. Funcionários da limpeza perceberam a fumaça e tentaram apagar as chamas com extintores. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas, mas não conseguiram controlar o fogo. Os veículos ficaram destruídos. Até agora, já são 70 os ônibus incendiados em 41 cidades mineiras desde o início dos ataques há 2 semanas. A suspeita é de que uma facção criminosa de São Paulo estaria por trás das ações. Em Goiás, 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas durante um tiroteio em uma festa junina na cidade de Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu na madrugada deste sábado. Segundo a polícia, 3 homens encapuzados chegaram ao local e efetuaram mais de 60 disparos. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo de Vitória Gabriele Guimarães Vaz foi encontrado em Araçariguama, interior de São Paulo. A menina de 12 anos estava desaparecida havia 8 dias. O repórter Igor Duarte tem as informações
ao vivo. Oi, Igor, boa noite. Boa noite, Rosana. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Olha, o corpo de Vitória Gabriele, de 12 anos, foi encontrado por volta de 1h30 da tarde de hoje, 5 metros para dentro de uma mata fechada em uma estrada de terra, numa região rural aqui da cidade de Araçariguama, interior de São Paulo. Foi um catador de latinhas que estava passeando com um cachorro. Esse cachorro teria sentido um forte cheiro e entrou para dentro da mata. Esse catador seguiu o cachorro e encontrou o corpo. Em seguida, eles avisaram algumas pessoas que entraram em contato com a polícia por meio do 190. Os investigadores foram até o local, inclusive o pai de Vitória Gabriele também foi para lá e aí sim eles identificaram, comprovaram que o corpo é realmente de Vitória Gabriele. O corpo estava de bruços e um detalhe, ela estava com as mesmas roupas em que aparece nas imagens onde ela foi flagrada patinando perto de um ginásio poliesportivo aqui da cidade. Os patins que ela utilizava também estavam perto do corpo e um detalhe que chamou a atenção da polícia, tinha um ferimento em um dos braços perto da axila, mas a polícia ainda não sabe precisar o que teria provocado esse ferimento. Não há nenhum sinal de que ela tenha sido baleada ou até mesmo esfaqueada. Também não há sinal de que ela tenha sido estuprada, não há sinal aparente. Vai passar por perícia para saber o que de fato aconteceu. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Sorocaba, que fica aqui perto, onde nesse momento está sendo periciado. A polícia, os investigadores, eles trabalham ainda com a possibilidade de que Vitória Gabriele tenha sido confundida, pega por engano por traficantes que teriam a intenção de cobrar uma dívida de drogas. Esse catador de latinhas que encontrou o corpo, ele foi trazido aqui para a delegacia de Araçariguama. Ele prestou o depoimento durante esta tarde, foi ouvido pelo delegado, respondeu a várias perguntas. Ele, claro, a polícia não acredita no envolvimento dele, ele simplesmente encontrou o corpo. Aquele homem que eu falava aqui mesmo no Rede TV News, ele continua preso, a polícia tinha pedido a prisão temporária de 5 dias. Esse homem, que é o Júlio César Lima, ele deve ser ouvido mais uma vez, provavelmente na segunda. Lembrando que ele já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, ele mesmo admite ser usuário de drogas. Tudo que estava perto do corpo de Vitória e Gabriele foi recolhido. A polícia, aliás, policiais de São Paulo estiveram aqui hoje na delegacia para o quê? Para recolher digitais das roupas dela e, inclusive, do patins que ela utilizava. E também foi recolhida as digitais desse catador de latinhas. Não é possível precisar há quanto tempo esse corpo estava jogado no meio da mata, só a perícia vai poder dizer. Bom, vamos acompanhar uma reportagem sobre tudo o que aconteceu, tudo que envolve toda a investigação sobre o caso da Vitória Gabriele. As últimas imagens de Vitória Gabriele com vida repercutiram em todo o país. A menina de 12 anos aparece andando de patins em uma rua próxima ao ginásio onde costumava ir. Desde o dia 8 de junho, a pequena cidade de Araçariguama, localizada a 50 quilômetros de São Paulo, se mobilizou atrás de Gabriele. Começava ali o drama de toda a família. Eu peço que essas pessoas, que eu sei que alguém levou, que a minha filha jamais sairia sozinha, então eu peço que essa pessoa devolva ela. Eu não quero saber, não quero ficar, vou prender. Não, olha, quem é a justiça, a minha justiça para essa pessoa é de Deus. A polícia saiu em busca da menina em vários pontos da cidade e em outras localidades vizinhas. Cerca de 50 pessoas foram ouvidas pelos investigadores. Uma delas foi o ajudante de pedreiro Júlio César Lima, de 24 anos. Ele é o principal suspeito de envolvimento no crime e apresentou 8 diferentes versões sobre o desaparecimento de Vitória Gabriele. Em uma delas, acusou um casal de ter raptado a garota depois de obrigá-la a entrar em um carro preto. O veículo foi periciado, mas nenhuma pista foi encontrada.
O casal acabou liberado e a justiça decretou a prisão temporária de Júlio. Vitória Gabriele foi encontrada por um cachorro de um catador de latinhas que passava por uma estrada de terra na zona rural de Araçariguama. Familiares da menina estiveram no local, que foi periciado durante todo o dia. Um local estava passando com um cachorro de bicicleta, o cachorro ficou alvoroçado, né, e o cachorro entrou na mata e começou a latir. Ele entrou atrás para ver se era um bichinho, alguma caça, eu senti um pouquinho de cheiro e viu que tinha um corpo ali, entendeu? E quando eu vi o shortinho e a roupinha, o tamanho do corpo, eu vi que era um corpo pequeno, falei, meu Deus, é ela. Outra coisa que a polícia pretende fazer nos próximos dias, conversando aqui com algumas pessoas, é voltar nesta região onde Vitória Gabriele foi encontrada, que é uma região rural, mas para tentar conversar com pessoas que moram ali no entorno, para ver se viram alguma movimentação estranha, para ver se viram até mesmo esse carro preto que a gente viu na reportagem que foi apreendido, para ver se esse carro esteve no dia em que ela desapareceu nessa região ou nos dias, né, que deram sequência durante toda essa investigação. É um trabalho considerado pela polícia muito difícil, é um quebra-cabeças. O principal suspeito ainda é o Júlio César Lima, que eu repito, continua preso e que deve prestar depoimento. A polícia agora só resta a ela esperar esse trabalho da perícia, esperar que esse trabalho seja finalizado para que aí sim tenha novas informações, para que tenha, quem sabe, aí alguma digital, principalmente no patins, onde os policiais acreditam conseguir algumas digitais, porque nas roupas seria mais difícil. Conversando com os policiais em relação ao tempo que o corpo estava na mata, o que eles me diziam? Diziam que por conta de situações climáticas, pode ser que esse corpo já estava há mais tempo na mata, porque a temperatura, a baixa temperatura, ajuda a conservar o corpo. São de Araçariguama, Igor Duarte para o Rede TV News. Igor, deixa eu ainda te fazer uma pergunta para complementar as informações. A gente já sabe quando o corpo da menina Vitória Gabriele vai ser liberado para o velório? Pode ser ainda esta noite ou amanhã? Já existe essa informação? Tem sim, Mauro. A informação que o corpo de Vitória Gabriele deve ser liberado esta madrugada. E há informação, mas pode mudar em relação ao velório. O velório, por enquanto, marcado às 7 horas da manhã no cemitério municipal aqui da cidade. Mas conversando com algumas pessoas, disseram que isso pode mudar porque o cemitério é muito pequeno. Mauro. Um helicóptero caiu no início desta noite na cidade de Espírito Santo do Dourado, em Minas Gerais. 4 tripulantes estavam a bordo da aeronave e suas identidades ainda não foram divulgadas. O helicóptero tinha como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Começar a falar da Copa, mas de um assunto paralelo. A Copa do Mundo, em Moscou, 8 pessoas ficaram feridas depois que um taxista atropelou vários pedestres perto da Praça Vermelha. Neste vídeo é possível ver o momento em que o motorista invade a calçada e atropela um grupo de turistas que está no país para a Copa do Mundo. O condutor do veículo disse que não agiu de propósito, mas tentou fugir logo após o atropelamento. Ele foi preso. A polícia investiga se o motorista estava alcoolizado. E amanhã é o grande dia para a seleção brasileira, é a estreia na Copa contra a Suíça. Hoje, os jogadores foram ao palco da partida reconhecer o gramado. Dia cheio para os craques brasileiros, a começar pela visita ilustre de Ronaldo. O fenômeno foi ao hotel onde a delegação está hospedada para dar o último apoio antes da estreia e bater um papo com a comissão técnica. Depois da visita, os jogadores foram para a Arena Rostov fazer o reconhecimento do gramado. Dentro de campo, sem muitas surpresas. O que chamou a atenção mesmo foi o novo visual de Neymar, da sol molhada. E os cabelos loiros acabaram virando memes nas redes sociais. E hoje foi definido quem será o capitão da seleção no jogo de estreia contra a Suíça. É Marcelo, lateral esquerdo. Durante a Copa, outros jogadores deverão revezar a braçadeira.
São eles Thiago Silva, Miranda e Neymar. Falando em Neymar, hoje Tite, em sua coletiva, comentou o estado físico da estrela brasileira. O Neymar não está 100% ainda, mas o Neymar também é muito privilegiado fisicamente. Os índices de sprints em velocidade máxima que ele tem é impressionante. E ele não perdeu e fez uma recuperação muito boa. Mas não está na sua plenitude ainda. Está num processo bem evoluído do que nós imaginávamos. E suficientemente bom para fazer um grande jogo. Em Sochi, vários torcedores deixaram a cidade hoje para encarar 15 horas de trem até Rostov. Apesar do tempo de viagem, todos estão otimistas. Encarar essa jornada aí. Vale a pena? Vale a pena, pelo Brasil vale a pena. Você acha que vai dar o quê? Brasil, 3-0. E depois vou encarar mais São Petersburgo, vou encarar mais Moscou, e vou encarar Samara e vou encarar onde tiver que ir, cara. De Sochi, Luciano Júnior para o Rede TV News. O Neymar sempre surpreende com um visual novo, mas dessa vez, olha, eu confesso, não gostei não. Não e curtiu, você? não? Haja tinta, né? Que horror. Tem que jogar bola. Jogando bola pode ficar do jeito que quiser, né? Vamos nessa. A menos de 24 horas da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o brasileiro foi às compras para garantir a torcida e essa torcida também anima o comércio. Segundo o SPC, a Copa da Rússia deve injetar mais de 20 bilhões de reais na economia brasileira. O seu Walter é o reflexo do otimismo com a Copa. Colocou a mão no bolso e vai assistir a estreia do Brasil na TV novinha. Eu quero aquele aparelho de TV para ter um bom jogo dentro da minha casa. Já é tradição. Em ano de Copa do Mundo, as vendas de aparelhos de TV aumentam e com a concorrência, os descontos também. Agora cabe ao consumidor pechinchar, não é mesmo? Nessa época aqui, outros setores do comércio também estão movimentados. Como aqui na rua 25 de março, o maior centro de compras da capital, onde o torcedor encontra tudo o que ele precisa. Mesmo com o frio e ao som das vuvuzelas, milhares de pessoas procuraram as lojas da 25. Por aqui, vários produtos com as cores da seleção deixaram lojas lotadas e as filas enormes. Esse otimismo dos torcedores passou para os comerciantes. O seu Wilson está apostando no aumento das vendas e também numa goleada do Brasil. 4-1. Gols de quem? 2 Neymar, um de Gabriel Jesus e o outro de William. O otimismo não é à toa. O Nailton tem feito sucesso vendendo as camisetas da seleção. Quer saber quantas por dia? Em média de 100 camisas por dia. Agora vamos esperar e torcer para que a seleção siga o mesmo sucesso do Nailton. Em Minas Gerais, muitos torcedores vão acompanhar os jogos da seleção de um jeito bem saboroso. O repórter Rodrigo Cabral explica melhor essa história pra gente. O chefe de cozinha mistura a culinária francesa com a mineira. O crepe Romeu e Julieta é feito com queijo, goiabada, azeite balsâmico e manjericão. A receita é uma das atrações deste espaço na região metropolitana de Belo Horizonte. Um grande mercado gastronômico com opções para todos os gostos. Mas no Mundial da Rússia, o prato principal, claro, não poderia ser outro: a seleção brasileira. Brasil sempre, tão firme, forte. Se Deus quiser, Brasil campeão. Tudo aqui foi preparado para deixar o público bem à vontade na hora que a bola rolar. Cada um está fazendo um petisco diferente para poder ter em todos os jogos. Vamos ter atração musical depois dos jogos, vamos ter um som bem legal. Esse drink foi criado especialmente para os dias de jogos. É o chamado Copão da Boca, preparado com vodka, energético, suco de laranja, maracujá, hortelã e pimenta. Aqui tem 2 litros, quantidade que evidentemente deve ser compartilhada por pelo menos 4 pessoas. Esse grupo esvaziou o copo em menos de 1 minuto. Bem tropical, brasileiro, a pimenta, o maracujá, refresca e não é muito doce, não é muito forte. Muito bom. Certeza mesmo é que torcer pela seleção, saboreando essas delícias, vai ser muito mais gostoso. Muito bom, porque tem várias opções para a gente aproveitar, experimentar bastante coisa, bem legal. Achei muito bacana. Eu acho que aqui vai ser pé quente. Vai dar certo, acho que o Brasil vai ganhar. Bom, hein?
Em Hong Kong, na China, é grande a procura por escolas que ensinam o estilo do futebol brasileiro. Crianças de várias idades querem aprender a jogar com arte e paixão. Vamos ver na reportagem do Marcelo Espíndola. Treinar o voleio do Bebeto, o elástico do Neymar. O estilo brasileiro de futebol atrai meninos e também as meninas em Hong Kong. Mas para desenvolver essa habilidade tem que ser cedo, logo quando se começa a dar os primeiros passos. No tubo, as crianças aprendem que campo é lugar de esforço e diversão. O primeiro contato com a bola é a bola de sabão. Mas logo vem o chute, exercício com peso. No pega-pega com os pais, tem que fugir da marcação. De 1 ano e meio a 4 anos são chamados Tiny Tots, pequenas criancinhas. Os maiorzinhos já disputam e arriscam até passe de calcanhar. Isso é tentar obter as instruções, seguir o treinador e fazer exercícios. Correr em volta, deixar de correr em volta. Isso é, o objetivo para nós é ativar o esporte quando se é bem novinho. A equatoriana Cristina torce pelo filho Noah o tempo todo. Com o incentivo da mãe, ele dribla, cobra falta e chuta pro gol. Quando você pensa em futebol brasileiro, você pensa sobre paixão, sobre dançar o futebol e sobre receber bem alguém no grupo. A gente veste a camisa mesmo, veste a camisa com o coração e vai pra cima, tem essa vontade, tem essa raça. Eu tenho 2 meninos, o mais velho tem 9 anos, o mais novo tem 5. E eles nasceram amantes de futebol. O futebol é sempre o primeiro da lista, então eles são apaixonados pelo esporte. E claro, o Brasil é um dos times favoritos. É uma paixão que aquece as chuteiras e na disputa 1 a 1 não falta motivação. O técnico Ainder Naves Mesquita, conhecido como Naves, dá as orientações. O brasileiro, que foi jogador do Juventus e do Ituano, entre outros times do Brasil e da Ásia, conta o segredo que atrai essa garotada. O que a gente tenta passar é o que a gente viveu, o que a gente aprendeu como jogador, como atleta, e tentar aliar isso à condição das crianças. Além da fama que o futebol do Brasil tem no mundo todo, o que chama a atenção dessa garotada é também a participação local. A maioria dos times daqui e a seleção de Hong Kong tem jogadores brasileiros. Eles aprendem com jogadores ou ex-jogadores, então isso, a parte técnica, profissional é muito alta, mas também tem todo um contexto social, de trabalho em equipe, de como você se encaixa desse contexto maior, que eu acho que eles estão se desenvolvendo muito, não só a parte técnica do futebol, mas crescendo e aprendendo muita coisa com a experiência também. A diferença, ela tá não só na qualidade dos treinadores, mas no compromisso, no tipo de relacionamento que os treinadores têm com os alunos. É um relacionamento muito mais intenso, mais pessoal, em que realmente desenvolve a capacidade, os skills de cada aluno. Capacidade que elas esbanjam no gramado. Lugar de mulher é na cozinha? Que nada! A chinesa Michaela que o diga, se esforça, corre e marca um golaço. É realmente grandioso que a minha filha está aprendendo o estilo brasileiro. Eu espero que ela seja um adulto como o Neymar. E se o estilo brasileiro de futebol enche os gramados do Oriente, quem será que eles acham que vai ganhar a Copa do Mundo? Brasil! E na opinião desses pequenos grandiosos, quem vai ser o melhor jogador? Neymar! Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. Que graça. O inverno só começa na semana que vem, mas o frio já chegou em várias cidades do país e, pelo jeito, vai continuar. É hora da previsão do tempo com a Luciana Camargo. Pois é. Que frio, olha só.
O inverno começa na quinta-feira, dia 21, às 7h07 da manhã, horário de Brasília. Mas o último final de semana do outono aqui em São Paulo está gelado. Não só em São Paulo, mas em todo o centro-sul do país. Olha só, em Porto Alegre, a mínima registrada foi de 3,4 graus na madrugada. Recorde de frio no ano. E muitas áreas lá no sul do país têm tido geada ao amanhecer, principalmente nas áreas de serra que amanhecem congeladas, como São Joaquim, na Serra Catarinense, que hoje teve menos 2 graus. E o frio vai continuar amanhã. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Olha só, em toda essa área cinza que cobre quase todo o estado gaúcho, há risco de geada ao amanhecer, de moderada a forte intensidade nesse domingo. A massa de ar polar deixa o céu aberto com sol em quase toda a região. Só há previsão de pancadas de chuva para o leste do Paraná e nordeste catarinense amanhã. Sudeste do país, há muita nebulosidade em boa parte da região. Em toda essa área escura que pega as praias de São Paulo, pega o Rio de Janeiro, sul de Minas e também centro-sul, Capixaba, chove a qualquer hora do dia. Nessa área em azul claro que pega o interior de São Paulo, chuva em pontos isolados à tarde. E nessa área mais alaranjada, se chover vai ser fraco, chuva passageira também em pontos isolados. No mais, predomínio de sol. Falando em sol, vamos para o centro-oeste do país porque ele vai reinar absoluto nos 3 estados e no Distrito Federal amanhã. Falando em sol, mais uma vez, vamos para o Nordeste. Ele predomina em todo o interior. Há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados à tarde na faixa norte. Na faixa leste também vai chover, chuva passageira. Só ali nas praias de Sergipe e também nas praias de Alagoas é que chove a qualquer hora do dia. Uma chuva um pouco mais intensa e mais frequente. Vamos para o norte, porque por lá nada de chuva na faixa centro-sul. Na faixa centro-norte chove em pontos isolados à tarde. Hora da gente ver as temperaturas. Vamos ver como começa o domingo, com 5 graus em Porto Alegre, 9 em Brasília, 11 aqui em São Paulo. À tarde, os termômetros não vão passar dos 24 graus em Campo Grande, lá em BH, dos 23 no Rio de Janeiro e 18 graus em Floripa. A gente viu que no Centro-Sul vai estar bem frio amanhã, né? Mas amanhã é dia de jogo, a temperatura vai esquentar. Vamos chamar o nosso mascote, porque assim como ele, a temperatura vai esquentar de norte a sul, porque vai ter muita gente na frente da televisão torcendo pela seleção canarinho amanhã, rumo ao Hexa. Então, Força Brasil, uma ótima noite de sábado para você e um domingo melhor ainda. A Assembleia Legislativa de Pernambuco discute um projeto de lei que quer interditar alguns trechos de praias do estado. A ideia é para evitar novos ataques de tubarão. 65 ataques de tubarão no litoral pernambucano entre 1992 e 2018. 25 mortes. 12 delas neste trecho do bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. O risco permanente provoca agora uma nova discussão: interditar as áreas mais perigosas das praias pernambucanas. A medida, proposta por pesquisadores, tem o apoio do Ministério Público de Pernambuco. Nós entendemos que se faz necessária a interdição de áreas muito propensas a ataques de tubarões. Castelinho, Igrejinha de Piedade, algumas regiões do Pina, são muito propensas a ataques e devem ser interditadas nos horários e momentos de maré alta, de lua cheia. O assunto foi debatido em audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco, onde um projeto de lei que proíbe o acesso de banhistas a alguns locais está sendo discutido. A costa pernambucana possui características que favorecem a aproximação entre os tubarões e os banhistas. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco mapearam o litoral pernambucano e identificaram que por aqui há um canal por onde os grandes animais marinhos passam. E em alguns trechos urbanos da praia, como esse aqui, a distância entre os banhistas e esse canal é de apenas 5 metros. Fatores como o desequilíbrio ambiental e as próprias condições climáticas favorecem a presença de tubarões por aqui. Acho uma boa ideia porque tem muitas pessoas, turistas, que por aí não conhecem bem do assunto e veem as placas, mas não sabem como falar, a importância que tem o assunto, né? E mesmo assim entram. Mas a ideia divide opiniões. Charles, que sobreviveu a um ataque de tubarão em 1999, é contra a medida. Ele acredita que o poder público deve usar a tecnologia para prevenir ataques. Eu sou contra essa proibição. Eu acho que tem tecnologias que podem ser usadas no lugar de você proibir, né?
Acho que com a proibição vai gerar uma imagem muito negativa, né? O governo de Pernambuco também é contrário à interdição das praias, mas reconhece que é necessário trabalhar mais a prevenção. Não podem interditar, deixa assim. Agora dá só uma olhada nesta aventura. Um grupo de amigos vai rodar quase 12 mil quilômetros de Lyon, na França, até Guangzhou, na China. E tudo com bicicletas movidas a energia solar. Eles vão passar por 27 países e esperam terminar a jornada em menos de 100 dias. Então, uma boa viagem ao grupo. E vamos voltar ao vivo com o repórter Igor Duarte, que tem as últimas informações sobre o caso da menina Vitória Gabriele, de 12 anos, encontrada morta hoje à tarde em Araçariguama, no interior de São Paulo, depois de ficar 8 dias desaparecida. Igor, as informações, por favor. Olha, Mauro, a cidade está comovida com a morte de Vitória Gabriele. Para quem não conhece, é uma cidade pequena, tem pouco mais de 20 mil habitantes. E conversando com as pessoas, muita gente conhecia a Vitória Gabriele. E o histórico, até o que foi apurado pela polícia, é que era uma menina tranquila, não tinha nenhum tipo de envolvimento com drogas. Hoje a cidade, em homenagem a ela, colocou a bandeira da cidade a meio mastro. Ou seja, todo mundo muito abalado aqui na cidade. Ainda sobre a investigação, é importante dizer por que Júlio César Lima está preso. A polícia recebeu a denúncia por meio de um vizinho dele, dizendo que ele havia relatado esse desaparecimento, que tinha participado do desaparecimento da garota. Então a polícia chamou ele aqui para prestar depoimento e nesse momento a polícia trabalha, tenta colher mais informações a respeito desse homem, até porque ele prestou vários depoimentos e apresentou 8 diferentes versões, por isso ele está preso. A polícia não quer que ele intimide alguém, porque acredita que ele possa, inclusive, estar protegendo alguma pessoa envolvida no desaparecimento de Vitória Gabriele. Portanto, moradores aqui da cidade muito abalados com a morte da garota. De Araçariguama, Igor Duarte para o Rede TV News. Obrigado, Igor. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite, um ótimo domingo para você. Uma boa noite para você. Aproveite seu domingo. Tchau, tchau.